para vocês que estão aqui conectados com a gente, tanto pelo Zoom, como também pelo Facebook. Muito obrigado porque você está aqui com a gente. Agora há pouco tivemos uma palestra muito legal sobre diabetes, o mal silencioso, e agora nós vamos para uma parte boa aqui do nosso projeto Renova, ok? Temos aqui de novo a nossa querida amiga nutricionista, a Tânia Cardoso. Tânia, como é que você está? Muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, tá bom? Obrigado mesmo, que Deus te abençoe em mais uma aula, tá certo? Em mais uma aula aí com a gente, tá ok? Muito bem. Nós vamos fazer uma oração, ok? Para a gente começar, nós vamos fazer uma oração e com certeza teremos aí, nós vimos aqui uma prévia do que nós vamos ver hoje, é espetacular. Deu água na boca aqui, tá bom? Então vamos lá. Obrigado, Dorinha, a Imaculada, a Vera, a Jandiane, Mislaine, a Sol, a Débora, que está aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês. Você que está aí também com a gente pelo Face, obrigado. Vamos iniciar então com uma oração, ok? O pastor Servete, junto com a Duda, também está aí com a gente. A Ivane, que está entrando. Que legal. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração, então, para a gente começar? Nas nossas receitas culinárias saudáveis. Vamos lá? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos muito por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendermos receitas mais saudáveis, para que tenhamos uma saúde melhor, um corpo melhor, uma mente melhor e também uma espiritualidade melhor. Nos abençoe, abençoe a Tânia, que está ali também, a Cássia, que está ajudando, a Alderleide também, a todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tânia, é contigo agora, ok? É só desativar o som, que Deus abençoe você aí, tá ok? Obrigado. Obrigada, pastor. Tudo bem? Então, hoje nós vamos começar. A receita é uma só. Nós vamos aprender a fazer uma receita base de pão. Não é 100% integral, é aquilo que a gente tem conversado. É para quem está na fase de transição. Então, é um pão que qualquer pessoa que nunca fez nenhuma massa vai aprender a fazer na primeira vez que vou conseguir, porque ela é super simples, super prática, e eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer com essa receita. Eu vou mostrar aqui, com uma receita só, a gente consegue fazer os pães, a gente consegue fazer isso aqui, que é tipo uma bolachinha, um chips, a gente consegue fazer os palitinhos crocantes. Também é lógico que tem outras receitas, mas essa massa dá para fazer tudo isso. Dá para fazer também pizza doce aqui, né? Também conseguimos fazer pizza salgada, vários recheios diferentes, aí vai do gosto da pessoa. Dá para fazer também doce? Dá para fazer doce. Dá para fazer essa massa aqui, que é a fatia húngara, com a mesma receita, uns rolinhos de canela. Dá para fazer também um enroladinho, uma trouxinha com um recheio dentro, que aqui, no caso, nós usamos uma geleia. Dá para fazer a trouxinha aqui salgada, dá para fazer esfirra, dá para fazer outras coisas mais que não tem aqui, mas essa massa, eu costumo dizer que é uma massa coringa. Dá para fazer tudo com essa massa e ela é super prática. Então, para começar, a gente vai usar a farinha de trigo. Para quem não conhece, a farinha de trigo, ela vem do trigo em grão, esse aqui. Só que ela é escura. Por que a farinha que a gente usa é branca? Pelo seguinte, quando ele vai lá para a indústria,
o procedimento, então, ele é moído e ele se forma a farinha. Aqui, quando na indústria eu pego esse grão e ele é moído e não é retirado nada, nós temos a farinha integral. A farinha integral, ela quer dizer que tudo que tinha aqui no grão está aqui dentro da farinha. Tudo. Agora, a farinha branca, a diferença de cor a gente já vê. O que que acontece? A farinha branca, ela não tem dois componentes, que eu vou mostrar para vocês. A parte de dentro lá do trigo, que é a parte mais nobre do trigo. Por quê? Porque ali dentro é que vai ter a substância para o trigo brotar, que a gente chama de germe de trigo. Ele é super rico em vitamina E. Os óleos tem bastante gordura, pode ver que ele é mais gorduroso. E também tem bastante vitaminas. Então, na farinha branca, eu não tenho essa parte. Que a gente chama de farelo ou... Tânia, deu uma travada. Tânia. Oi. Travou. Volta de novo. Você estava explicando sobre o germe de trigo. Pode voltar, por gentileza? Deu uma travada. Ok, Posso obrigada. Sim. Então, voltando aqui, o germe de trigo, ele é a parte interna do trigo do trigo, que eu não tenho na farinha branca. Então, o germe, ele é super rico em vitamina E, também tem outros componentes, e ele é super nobre, e eu não tenho na farinha branca. Outra parte, a parte externa aqui do trigo, que é o farelo de trigo ou fibra de trigo, que é a parte muito rica em fibra mesmo, por isso que a gente chama ela de fibra, e também tem bastante complexo B aqui. Então, quando eu consumo um pão que só tem farinha branca, eu estou consumindo um pão que ele está pobre de fibras e pobre também de gorduras boas. Então, por isso que quando a gente vai falar de um pão integral, quer dizer que tudo que tinha no trigo, eu vou ter nesse pão. O nosso pão, ele não vai ser 100%, não vai ser 100% integral. Por quê? Porque eu não vou usar só farinha de trigo integral. Eu vou usar a farinha branca também. Só que eu vou acrescentar aquilo que foi retirado e vou acrescentar umas outras coisas, então ele vai ser um pão. Por mais que tenha farinha branca, ele está enriquecido com bastante outros elementos que vão ajudar ali o meu pão. Então, vamos lá. Para começar, você vai ter o seguinte, eu vou passar aqui para você a receita e você anota. Eu vou fazer meia receita, tá? Mas aí em casa você pode fazer uma, pode fazer 2, até 3 receitas. Ele fica bem legal. Então, para começar, primeira coisa, você vai precisar de um medidor. Isso aqui é importante porque a minha medida é em xícaras de 240 ml. Para começar, para não ter... Nessa receita não, mas em outras, o que acontece? A medida, quando é falado medida, eu tenho que seguir a medida correta. Tem 3 tipos de medidas e uma delas é que a gente deve seguir. A primeira medida que a gente não deve seguir é a medida de vó. Olha aqui, tá vendo essa medida? O que acontece? A medida de vó sempre tem a mais. E isso não pode acontecer, porque se está na xícara, aqui eu não tenho uma xícara, eu tenho mais. Medida de sogra. Como é que é a medida de sogra? Olha lá. Medida de sogra é isso aqui. Sempre está faltando um pouco. Também não tenho uma xícara. Agora, a medida correta. Qual é a medida correta? Medida de mãe. Medida de mãe é aquela medida que está na medida certa. Nem de mais, nem de menos. Ó. Essa é a medida correta. Para você fazer qualquer receita, às vezes não deu certo, pode ser que você tenha errado na medida. Hoje eu vou mostrar para vocês que a nossa não tem tanto essa
essa medida correta. Você pode utilizar a quantidade, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou pegar um bowl e vou colocar aqui quase todos os meus ingredientes. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a fibra de trigo. A minha medida para uma receita, 6 colheres. Aqui eu estou fazendo meia, vou colocar 3. Vou utilizar o germe de trigo, também a mesma quantidade. 6 colheres de sopa. 6, tá? Vou utilizar agora, para acrescentar mais fibra, vou utilizar a aveia. A aveia, eu vou colocar 2 colheres. 4 colheres, é que aqui eu estou fazendo meia. São 4 colheres de aveia em flocos, pode ser também farelo, não tem problema nenhum, tá? Vou utilizar também a chia, 2 colheres. Aqui eu vou utilizar uma só, né? Estou fazendo meia. 2 colheres de sopa. Vou utilizar também... mas você vai utilizar açúcar? O pão, eu gosto daquele sabor meio adocicado dele. E o açúcar vai ajudar na fermentação. Se você não quiser colocar açúcar, não tem problema. Só que aqui eu estou usando o mascavo. O mascavo, ele é um açúcar que ele é rico em ferro. E ele tem nutrientes. Então, por isso que eu estou utilizando o açúcar mascavo, tá? Pode colocar melado? Pode colocar melado também, se você tiver, não tem problema. Vou colocar algo que eu tenho aqui batido, que é a linhaça. Eu tenho a linhaça batida, vou colocar aqui também. Sempre batido e guardado na geladeira quase na hora, tá? Coloco aqui o fermento. Que fermento que eu estou utilizando aqui? O fermento seco, o biológico, tá? Se for utilizar fermentação natural, aí é um outro processo, tá? Aqui eu estou utilizando o mais simples e o mais prático para quem está começando a fazer pão. Então, coloco aqui. Acrescento agora a água. Vou acrescentar a água. A água são 5 xícaras. E aqui eu estou utilizando meia receita. Eu vou utilizar aqui. Misturei. Então, 5 xícaras de água. E eu vou misturar. Por enquanto, alguma dificuldade? Por enquanto, é só fazer isso. Pegar, misturar. Vai ficar algo aqui. Ainda não acrescentei o sal, porque o sal, se eu colocar aqui direto no fermento, enquanto o açúcar ajuda no fermento, o sal ele acaba paralisando. Por isso que eu vou colocar depois, tá? O fermento nada mais é do que uma levedura, tá? Uma levedura que vai ajudar. A minha água, importante, a minha água, se está um dia quente e você você pode colocar em temperatura ambiente, porque como o calor, ele vai acelerar o processo. Se você esquenta, é porque você quer acelerar. Essa levedura, ela precisa de tempo e temperatura. A temperatura ambiente, entre 28 graus, é ideal para ela se multiplicar, tá bom? Se está frio, o ideal é sempre aquecer um pouquinho para acelerar esse processo. Agora, se eu aquecer demais, eu vou matar essa levedura e o meu fermento não vai funcionar. Então, importante, não pode estar quente. Frio, ainda ele vai ter um tempinho, vai demorar, mas ele vai se desenvolver. Agora, quente, você vai acabar matando ele, tá? Daniela, você pode só falar as quantidades que o povo já quer fazer para janta, entendeu? Tá. Vou falar aqui porque eu sempre faço meio. Ó, coloquei aqui, voltando, 6 colheres de germe de trigo, 6 colheres de farelo de trigo, 4 colheres de açúcar mascavo, 4 colheres de sopa de aveia, 2 colheres de farinha de linhaça, 2 colheres de chia,
E vou acrescentar o óleo agora, óleo meia xícara e 5 xícaras de água. 5 xícaras de água. Misturei aqui. Tá vendo como ele fica? Até aqui, sem problema nenhum. Agora, eu vou na parte da farinha integral. A farinha integral, eu vou colocar 5 xícaras. Aqui, como eu estou fazendo meia, eu vou colocar meia, tá? Então, vamos lá. A minha medida aqui é de meia. Vou colocar agora, ó, aos pouquinhos. Tudo que eu coloquei aqui tem bastante fibra, então ele absorve muita água. Então, eu vou colocar aos pouquinhos aqui. Ó, vou colocar e vou misturando como se fosse uma sopa. Nessa parte, você pode utilizar uma colher. Coloquei meia, mais meia, dou a mexida ali. Esse pão, ele fica ali 70% mais ou menos integral, porque eu acrescentei bastante fibra. Você viu, apesar que eu vou utilizar a farinha branca, ele tem bastante farinha integral e bastante componente que está deixando o meu pão mais forte. Pronto. Tá vendo que ele vai ficar aqui? Lembrando que aqui eu tenho a chia, aqui eu tenho a linhaça. O que eles vão fazer? Eles vão absorver. Então, se você deixar aqui um pouquinho, misturando, melhor ainda, tá? Não precisa ter muita pressa. Então, misturei aqui, eu vejo que ela está toda misturada. Agora, eu posso acrescentar o sal. O sal, uma colher de sopa rasa. Lá, pode ser a medida lá de... que está faltando. Pode ser a medida de sogra, tá? Sem problema nenhum. Coloquei aqui agora o sal. Não vou utilizar mais a farinha integral. Agora, eu já estou quase terminando o meu pão. Só falta mais uma etapa. Agora também o que acontece? Ah, mas eu não tenho tudo isso que você falou para mostrar, ou a minha família ainda tem muita resistência a fazer pão integral. Você pode diminuir a farinha integral, você pode diminuir o farelo, a aveia, sem problema nenhum, que vai dar certo. Então, você pode ir lá, tem 5 xícaras de farinha integral. Para começar, para ver a aceitação, eu quero colocar 2,5. Pode colocar sem problema nenhum. Pode diminuir um pouquinho. Pode até diminuir menos e deixar farelo e aveia. Pode também, sem problema nenhum. Só respeitando isso, agora é o ponto que eu vou dar para vocês. Então, ó, terminei. Ele está uma sopa. E agora vem a parte mais importante. Por quê? A minha massa agora, ela vai começar dando ponto, e eu vou começar dando ponto com a farinha branca. Então, agora, aos pouquinhos, eu vou colocar, ó, eu vou polvilhar e vou mexer. Não coloco tudo de uma vez. Ah, e a quantidade de farinha de trigo branca? Não tem quantidade exata. Por quê? Vai depender muito do tempo. Se o tempo está mais seco, você vai utilizar menos, porque o ambiente está seco. Vai depender muito do tipo da farinha que você está utilizando. Isso não dá para quantificar. Por quê? Tem farinha que é mais seca, então ela vai absorver mais água. Tem farinha que é um pouquinho mais úmida, vai absorver menos. Então, o ideal é você aprender um ponto. Mais ou menos 5 xícaras, mas não exato. Eu vou mostrar o ponto aqui para você. Então, você vai colocando aos pouquinhos. E vai mexendo, ó. Coloquei. Tá vendo que a minha massa ela já está um pouquinho mais dura. Aí vou de novo. Aí, se eu quiser colocar a mão, se você quiser colocar a mão, já pode colocar. Mas eu prefiro ainda, por enquanto, utilizar aqui para ser mais prático, ó. Ela já está um pouquinho mais dura.
Coloco aqui. Vou colocar mais. E agora, eu vou começar a colocar menos, porque, olha, eu não... Já vi que a minha massa, ela já está pegando forma. Está quase já... Aqui, se você tiver uma bancada já de preferência, ela já fria, já pode colocar. Aqui eu estou na madeira, eu vou colocar. Não é o ideal, mas dá para fazer. Vou mostrar, só para mostrar aqui para vocês. Eu prefiro granito ou vidro, é melhor. Mas também dá para fazer aqui sem problema nenhum. Vou colocar aqui. Ó, ainda está... Vou colocar mais um pouco, daqui a pouco eu coloco na bancada. Para colocar, para não grudar, o que que eu faço? Eu vou colocar farinha de trigo aqui embaixo. Vou polvilhar aqui um pouquinho. E agora eu vou transferir aqui para dar o ponto final. Ó. Tudo aqui. Não perde nada aqui. Se tiver úmido, você vai transferindo tudo, tá? Ô, Tânia. Oi. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tanto que você colocou de farinha branca, eu até fiz a pergunta lá no coisa, mas nem precisou. De farinha branca, eu posso acrescentar mais a farinha integral e no final, se precisar, eu posso acrescentar a farinha branca? Pode sim também, sem problema nenhum. Só vai colocando, exatamente, aí ele vai ficar 100% integral. Ó, eu vou começar a colocar aqui, mas pode sim, o importante, tanto do integral quanto branco, qualquer pão, é o ponto. O que que acontece? Para o fermento, para ele ter ação, ele não pode estar seco, ele não pode estar duro, porque ele não vai conseguir se desenvolver. Ele precisa de água. Por isso que o ponto é importante. Se ele está duro, ó, tá vendo? Aqui está mole ainda. Então, agora, eu vou começar a amassar meu pão. Lembrando sempre, para quem nunca amassou pão, é a melhor parte. Ajuda a desestressar. Você pode colocar todo mundo lá para a família toda. Acho que a melhor parte é essa daqui, ó. Tá vendo? Você vai... Sempre a parte, essa parte, ó, eu coloco e volto, coloco e volto. Como ainda está faltando, então eu não aperto muito, porque senão ele vai grudar na minha mão, tá vendo? Ó, se eu colocar aqui, ó, ele está grudando, mas se eu vou fazendo assim, eu vou incorporando aos pouquinhos e ele não gruda na minha mão. Eu vejo que precisa de mais farinha, eu vou polvilhando sempre menos, ó. E agora uma parte importante. Tem muita gente que coloca lá desde o começo e a mão fica com isso daqui. Gente, essa parte seca eu nunca utilizo no pão, porque ele está seco. Se eu colocar ali dentro, o fermento ele não vai se desenvolver. Então, o ideal, se eu for utilizar, umedece ele e coloca lá. O ideal agora é sempre estar com a mão limpa, tá? Vou lá e vou acrescentando. E o meu pão já está quase pronto. A massa já está quase pronta. Só mais um pouquinho. Então, agora é a parte... O que que acontece? Nessa parte que eu vou amassando ele, ele vai desenvolvendo o tão terrível e condenado glúten. O glúten no pão, ele tem uma parte muito importante. O pão, para crescer, para desenvolver, o glúten é que faz isso. O glúten, quando você vai amassando, você vai
quando você vai mexendo nele, o glúten é como se fosse uma rede. E é ele que vai ajudar a segurar o ar que é formado pelo fermento. E por isso que vai ajudar a ficar fofinho. E por isso que o pão sem glúten é tão difícil e tão mole, não tem estrutura, porque o glúten, ele faz essa estrutura no pão. Ó, tá quase bom. Tá vendo? Uma cor, mas ó, tá grudando ainda. Qual é o ponto? O ponto é quando ele não grudar na minha mão totalmente. Essa parte, então, eu vou amassar. Aí você vai, ó, ainda tá grudando. Agora você toma muito cuidado, porque se você colocar demais, ele vai ficar duro. Tá vendo que é uma massa? É uma massa que a gente chama que ela obedece, ó. É como se fosse uma massa de modelar, mas bem maleável. É assim que tem que ficar a massa do seu pão, qualquer pão que seja. Ela não pode ficar dura, porque aí ela não vai crescer, não vai se desenvolver e ela vai ficar pesada. É importante o pão ficar leve, e para ficar leve, ela precisa de água, principalmente o integral. Aqui, eu já consigo trabalhar com ela. Ela está um pouquinho mais, aos pouquinhos, conforme eu for mexendo, eu posso ir colocando. Importante agora, eu vou fazer várias coisas, posso deixar ela descansar sem problema nenhum, 30 minutos, se você tiver tempo, e depois voltar. Como é que eu faço para deixar descansar ela? Lembrando, eu não posso deixar assim, porque com o ar ela vai ressecar, e ressecando eu vou ter o problema de novo lá para crescer. Então, o ideal é você cobrir aqui com plástico, sabe? Ou até mesmo um pano úmido que você tiver, tá? Vou colocar aqui plástico. Você pode utilizar, olha, esses plásticos mesmo que a gente compra, estando assim, ele já vai, além de ajudar na fermentação, porque ele vai segurar o calor, ele também não vai ressecar. Bom, então vamos começar. Eu vou deixar aqui só para a gente começar. Vou colocar aqui do lado e começar a mostrar o que dá para fazer. Então vou fazer um molde, coisa, e a gente vai em uma de plástico. Então vamos lá. Lembrando, ó, deixei aqui separado. Posso colocar mais ou não, depende do seu gosto. Agora eu vou começar a moldar. Vamos dizer que você já amassou mais, deixou lá 30 minutos descansando. Precisa? Não, mas o pão vai ficar melhor se você tiver esse tempo. Se não, você amassa mais um pouco, tá vendo? Eu já estou sentindo que a minha massa ela já está começando a fermentar. Só de pegar, ela já está crescendo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Um molde do pão que eu posso fazer. Então, vamos lá. Eu corto a massa. Se eu quiser, eu posso fazer vários tipos de pão. Pão de hambúrguer, que é o redondinho. Então, como é que eu faço? Todo mundo sabe fazer a bolinha. Pego lá. Tem de duas formas. Ou você pode fazer isso aqui, ou pega lá e faz isso aqui. Ó, você vai boleando com essa parte aqui da mão. E você vai ter o pãozinho de hambúrguer. E para colocar a semente, como é que eu faço? Que mágica eu faço? Gente, é bem simples. Você pega... Olha o que vai ser a cola. Farinha de trigo branca, água. Você põe ali água, faz uma misturinha, a gente chama de meleca, mas que é uma melequinha mesmo. Faz uma melequinha. Como se fosse uma pastinha, tá vendo? Vou colocar aqui em uma forma para vocês conseguirem ver melhor. Vou colocar aqui. Coloca na forma.
precisa untar? Não. Se você deixar no ponto correto, não precisa untar a forma. Ela vai, quando assar, ela vai sair certinho. Ó, coloco aqui, e aí eu venho com a melequinha ali por cima dela. E jogo. Aqui eu vou colocar chia, que é o que está mais próximo aqui, mas pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. E faz isso aqui. Agora, o formato que você quiser, pão de hambúrguer, eu vou mostrar aqui para vocês alguns formatos que eu fiz. Ó, eu fiz o pão de hambúrguer, aqui eu usei 100 gramas, então ele ficou bem grande. Eu vou até cortar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Só para vocês verem como que fica por dentro. Ó. Esse eu utilizei toda. Aqui eu fiz uma mistura para ficar mais bonito, mais rústico. Então eu fiz um formato diferente. Eu tentei cortar aqui no meio, mas cortei demais. E ele abriu demais, aí eu não gostei. Então, o que eu utilizei aqui? Aquela melequinha, eu fiz o formato, aí você pode fazer o formato que você quiser. E aqui eu coloquei aveia, coloquei sementes. O que você tiver, você pode colocar. Aqui eu coloquei só gergelim preto, gergelim branco e coloquei também linhaça dourada. Aqui, sem nenhum. Então, o que você quiser fazer, o formato que você quiser fazer, você faz agora. Uma dica, cuidado para não fazer muito grande, porque senão você vai ter problema na hora de assar. Para ficar bem assadinho, quanto menor, ele fica mais fácil, tá? Então, agora vamos para o próximo. O pão, então, você pode fazer dessa forma. Eu tenho um formato lá daquela forma. Eu não gosto muito de utilizar, mas você pode utilizar. Faz lá a quantidade, dependendo do tamanho. Esse pão, ele dá para fazer 4 pães de 500 gramas daquela forma. Então, rende bastante mesmo. Agora, o pão, eu acredito que ficou ok, né? Agora, se você faz de formato que você quiser, coloca o que você quiser, deixa aqui crescer, né? Agora, vamos para o outro formato. O que a gente pode fazer? Estou aqui limpando. A gente pode fazer outras coisas com essa massa. Sem ser pão. Ah, já estou lá fazendo pão e quero aproveitar e fazer outras coisas. Dá para fazer sem problema nenhum. Algo que as crianças gostam bastante, que é esse aqui, ó, o cristinho. Ele é crocante. Você pode fazer de várias. Aqui, eu tive um problema sério. Já vou falando para vocês. Não façam isso. Deixa eu colocar aqui. Não façam isso com pressa. Isso aqui precisa ter paciência. Em que horário? No forno. O forno dele, ele demora um pouquinho. Se você tiver forno elétrico, talvez seja um pouquinho mais rápido. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a massa do pão, essa massa mesmo, você vai pegar e vai virar lá a criança, fazer uma minhoquinha. Aqui é difícil porque eu estou aqui eu vou ter que fazer aqui na mão, porque aqui ele não roda legal, mas vai fazer aqui. Você vai pegar, vai fazer mais ou menos a grossura de um lápis, tá? Não faz muito grosso, mas também não faz muito fino. Ele vai crescer, lembrando que tem fermento. Então, ó, mais ou menos nessa grossura está ótimo. Coloco lá. Se eu quiser, agora a mesma coisa. Se eu quiser colocar gergelim, que fica muito bom, fica bem com gergelim, eu coloquei aqui. Se você não colocar isso, depois ele cai tudo. Então, passa lá a melequinha, coloca o gergelim. Você pode também colocar sabor e cor. Aqui, você está vendo que tem um vermelhinho? Eu coloquei tomate desidratado aqui. E aí ele ficou dessa cor. Também, eu coloquei esse aqui, está todo temperado. Eu coloquei um temperinho chamado, acho que é limão pepper. Limão pepper. Então, ele ficou bem saboroso. Então, você pode colocar isso, pode colocar orégano. Aqui você pode colocar o que você quiser, que ele vai ficar bem saboroso. Coloco aqui
e deixo crescer. Tá bom? O tempo desse no forno, quando você for colocar, o forno tem que ser o mínimo. E o que eu fiz aqui? Por isso que ele não está numa cor bonita, ele fica mais bonito. Por quê? No mínimo, para ele crescer, mas ele vai ficar crocante. Vendo? Ó? Ele é crocante, é um biscoitinho crocante. Se eu não deixar ele na temperatura mínima, ele vai acontecer isso que eu estava com pressa, deixei um pouquinho alto, ele vai queimar, mas não vai ficar tão crocante. Então, quanto mais... Por isso que precisa de tempo. Deixa lá e deixa bem devagar, que ele vai assando e vai ficar bem crocante. Outro que você precisa do mesmo tempo são isso daqui, ó. Essas são... Você pode colocar bolacha, pode colocar como... Alguns chamam de Doritos, mas entre aspas, tem outras receitas, mas você pode utilizar essa receita sem problema nenhum. O que você vai fazer aqui agora? Nesse aqui, você vai ter que pegar... Aqui você vai precisar de um bolo. Você vai precisar farinhar bastante e vai abrir ela o mais fino que você puder. Aqui, o interessante, se você quiser deixar ela um pouquinho mais... Assim que terminar, já começar a abrir, porque quando ela cresce, ela fica mais elástica. Que o glúten ele vai se formando. Ó. E tentar deixar ela toda na mesma espessura, tá vendo aqui? Ela já tem tudo o que você colocou aqui. Agora, se eu quiser acrescentar a mesma coisa, um pouquinho mais de chia, aí você vai ter que fazer isso aqui. Tentar colocar um pouquinho mais na massa. E se você quiser também acrescentar a corzinha ali que a gente fez, também pode ser agora o limão não. Pode ser também o limão pepper, ou aqui eu estou utilizando o tomate desidratado. Posso colocar na massa e eu coloquei agora, mas pode colocar um pouquinho antes para ela incorporar mais, tá? Coloco na assadeira e vou levar no forno bem baixo. A mesma coisa aqui, quanto mais baixo, melhor. Se você quiser um formato para cortar, você vai cortar agora, tá? Se eu quiser ela em tirinhas, eu deixo aqui já cortadinho. Se eu quiser ela mais no formato lá do Doritos, também vou cortar aqui. Se eu quiser ela deixar ela inteira para depois cortar para ficar melhor, sem problema nenhum. Uma dica para ficar mais saboroso ainda, você pega um pouquinho de azeite e pincela aqui em cima, ela vai ficar mais saboroso ainda, tá? Quanto mais fino aqui... mas não ficou crocante, ela tem que ser fina, bem fina, e a temperatura bem baixa aqui no forno. Quanto mais baixo, ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai ficar super crocante, bom? Essa receita, você pode colocar aqui o que você quiser, tá? Mesma coisa. Gergelim preto, linhaça, pode colocar chia, o que você quiser, aveia, que vai ficar ótimo, tá? Próxima receita que dá para fazer com essa massa. Agora a gente vai entrar... Oi. Para as pessoas que têm o forno elétrico, qual é o mínimo? Então, depende qual é o mínimo do forno elétrico. Sim, o mínimo é de 0 a 300, né? O mínimo. O forno geralmente vai de 0 a 300. Pode ser ali mais ou menos, acho que 100 graus fica legal. Ok. Obrigada. Tá? Porque ele tem que ficar seco. Se você aumentar um pouquinho, ele vai ficar mais... A cor dele também não vai ficar legal. Tá vendo aqui a minha cor? Não ficou legal. Ele vai ficar um pouquinho mais... Ele dá certo? Dá certo, mas não vai ficar tão apresentável quanto você fazendo no fogo baixo. Agora, se tiver um forno industrial, que acho que não é o caso, aí pode colocar 150, que ele vai ficar, mas aí é industrial. Em casa, ele tem que ser nessa temperatura mesmo. E as pessoas com fogão doméstico, forno doméstico, o mínimo... O mínimo meu é doméstico, o mínimo. Okay. O mínimo lá, ou até um pouquinho mais ali, um
pouquinho mais do mínimo ele dá, mas tem que tomar cuidado. Aí você tem que conhecer o seu forno, faz o teste lá no mínimo. Se você vê que, opa, está demorando demais, aumenta um pouquinho, mas não pode ser alto, porque ele vai queimar e não vai ficar crocante. E o tempo, Tânia? Mais ou menos. Então, vai depender de cada forno, Ellen. Sim. De cada forno. Aqui, Eu sei, mas em torno de quanto, assim, para as pessoas, assim, para elas estarem atentas, mais alertas, assim, 10 minutos? Mais ou menos 40 minutos para mais. 40 para mais. 40 minutos para mais. Tá bom? Mas fica... importante, depois de pronto, você guarda ele ao fechadinho, sem entrar ar, que ele dura lá 7 até 15 dias, mas deixa num lugar que não esteja calor, tá? Ele vai ficar crocante, bonitinho, porque não tem água. Como não tem água, então ele não vai desenvolver ali bolor nem nada. Ele está praticamente desidratado, né? Está bem sequinho. Agora vamos para o próximo, que é fazer algo doce, que é o que eu mais gosto. E que dá para fazer, e eu vou mostrar aqui para vocês. Olha a massa. Deixa eu mostrar para vocês. Ela vai mostrar aqui. Olha como que tá a massa, tá aqui no cantinho. Tá vendo que já está crescendo? E olha que hoje não está tão quente. Ele já está crescendo. Ele já está crescendo, ó. Aqui também, ó. Eu pego, tá vendo? É uma massa que eu já vejo que tem bolha. Olha a bolha aqui. Já tem bolha e tá super macio, tá vendo? Não tá uma massa dura. Tá uma massa que obedece, ó. Não tá grudando mais na mão, tá vendo, ó? Ele gruda, mas é o mínimo, dá para trabalhar. Esse é o ponto da massa. Se a sua massa ficar mais pesada, coloca mais água lá. Mas sempre esse é o ponto da massa. Eu vou fazer algo agora que eu gosto bastante, que é algo doce, mais saudável. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou só demonstrar, tá? Porque eu não tenho aqui. Mas é esse aqui. A Cássia aqui vai mostrar para vocês. É esses aqui. Essa é a fatia húngara. Esse daqui é o rolinho de coco com canela. Aqui eu tenho uma trouxinha que eu coloquei geleia. Então, essas massas aqui eu vou mostrar agora para vocês. Esses 3 doces, tá? Como é que eu faço o primeiro ali e vale para o segundo também? Tânia, só antes de você continuar, precisa pré-aquecer o forno para fazer aquela bolachinha? Precisa, sempre é bom, todos, para manter na temperatura. Precisa, sempre forno pré-aquecido. Senão ele vai crescer, né? E o objetivo não é que ele cresça. Na verdade, ele vai crescer um pouquinho, mas é mínimo. Por isso que quanto mais fininho você ficar, melhor. Tem outras receitas, deixa eu só explicar. Nossa, mas está fazendo com a massa de pão. Tem outras receitas para isso aqui. Eu só estou dando uma dica que às vezes a gente não sabe fazer outras massas, então a gente pode aproveitar que está fazendo uma massa simples, e aproveitar fazer isso. Fazer tá? tudo ótimo, não é fantástico? Isso para a gente é ótimo. Obrigada. Otimiza o tempo, né? Eu acho que é mais prático. Vou abrir agora para fazer qual é o nome? Já esqueci. Fatia húngara, obrigada. Vou abrir, tá vendo aqui? Um quadrado, importante. Vou abrir um quadrado. Aqui não precisa ser muito fino. Na verdade, o ideal não é ser muito fino, mas também não muito grosso, porque senão ele não vai ficar bonito. Vou abrir um retângulo, na verdade, não é um quadrado, tá? Vamos lá. Um retângulo. Não sei abrir retângulo, não tem problema, ó. Pega lá no cortador e faz um retângulo, ele vai ficar mais bonito ainda, tá? Mas pode fazer do jeito que você está acostumado ali. Vou colocar aqui, para a fatia húngara, abro o retângulo, posso colocar aqui um pouquinho mais de farinha para não grudar, tá? Eu vou só falar aqui para vocês, porque eu não tenho aqui, mas é o que eu utilizei aqui. O que eu vou colocar aqui agora? Vou colocar mel, se você quiser colocar o melado também, mas o de mel é melhor. Coloco maçã picada,
banana picada, também mamão picado, então maçã, banana e mamão. As 3 frutas picadas aqui, mel, coco ralado, aí você distribui aqui da melhor forma. Eu vou colocar aqui como se eu estivesse colocando, eu vou utilizar essa massa depois. Mais ou menos assim. Coloca lá separadinho, só para vocês terem uma ideia. Eu não tenho aqui. Então, coloco lá. Coloco também, além do coco, eu gosto muito de colocar ameixa, pedaços de ameixa. Coloco tudo isso aqui. E aí eu vou fazer como se fosse um rocambole. Como que faz um rocambole? Tânia, uma Oi. pergunta. Você coloca tudo isso, maçã, banana, o mamão, todos juntos, ou só maçã, ou só vai do gosto do cliente? E eu gosto dos 3. Eu gosto do gosto dos 3. Então, eu coloco aqui, mais ou menos picado os 3. Não uma quantidade muito grande, mais ou menos assim, ó. Não precisa encher, mais ou menos aqui, ó. Aqui tem uma maçã, aqui tem um mamão, aqui tem uma banana, e o mel embaixo, o coco, ele mais ou menos separados, tá? E aí a ameixa. Coloco tudo. A ameixa é fresca ou aquela seca? A seca. Você viu que tudo é doce, né? Okay. Todas as frutas são doces. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui, vou fazer o rolinho, ó. Vou bem devagar, tentando incorporar tudo aqui. Por isso que não dá para ser muito fino, senão, se você fizer muito fino, quando você vai fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai estourar. Então, você vai fazer isso aqui, vai grudar bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer lá, ó, isso aqui. De mais ou menos 2 dedinhos, você vai e corta. Corta, corta. Tá vendo? Tenta fazer tudo do mesmo tamanho. Isso vale para tudo. Para quando for no forno, fica mais fácil. Porque se você coloca um grande, um pequeno, às vezes um assa primeiro, aí o outro assa depois. Então, para o forno ficar todos no mesmo tempo, o ideal é você fazer padrão do mesmo tamanho. Então, você vai lá e agora você vai e coloca, estou utilizando aqui o mesmo, coloca aqui, tá vendo? É que aqui está tudo massa. E coloca, vira isso aqui na assadeira, deixa lá crescer e aí depois você leva para o forno. Aqui, ó, mas está saindo, tá... É assim mesmo, sem problema, é só deixar crescer que ele vai ficar depois igual isso aqui, ó. Eu fiz, tá vendo que aqui, ó, tem, vocês podem perceber que tem a ameixa, pedaço de ameixa, pedaço de maçã, esse laranja, pedaço de mamão, a banana ela acaba ficando mais e o coco também acaba ficando aqui, não dá para ver tanto. Fiz isso, levei deixei crescer. Depois que eu deixo crescer, eu levo para o forno. Quando tiver quase pronto, quase assando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar leite de coco, vou adoçar com mel e vou jogar aqui em cima. Vou jogar ele em cima aqui no forno e volto de novo mais 5 minutinhos para ele secar. Então, como é que vai ficar essa fatia húngara? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ela fica super úmida, tá vendo? Ela fica super úmida e cheio de frutas. Por isso que é importante colocar o leite de coco. Leite de coco adoçado lá com mel, ou se você tiver melado também fica bom. Essa é a fatia húngara. E agora, esse rolinho de coco, como é que eu fiz? Eu fiz da mesma forma, só que eu, em vez de colocar fruta, eu coloquei só um coco ralado, com um pouquinho de canela e um pouquinho de açúcar demerara. Mas eu não gosto. Pode colocar só canela, porque é algo doce, mas é saudável. Então, eu prefiro colocar, então, de vez em quando também não faz mal, tá, gente? O problema é o excesso. Coloquei aqui. Quando também estava quase pronto, eu fiz a mesma coisa. Coloquei um pouquinho de leite de coco e ele vai ficar como? Ele vai ficar úmido.
Olha lá como ele está por dentro. Ele está úmido e com gosto lá de canela. Então, esses são os doces que dá para fazer. A canela, Tânia, você usou já na misturinha do leite ou quando você preparou ali junto no recheio? O recheio eu já coloquei coco e coloquei canela também. Também dá para fazer, colocar um pouquinho de canela na massa. Aqui, ó, tá aqui a minha massa. Vou mexer mais um pouquinho, quiser colocar um pouquinho de canela, também pode. Sem problema nenhum, vai dar um gosto super bom. E tá? essa ideia que você deu, Tânia, dessa misturinha, ela é muito boa, porque ela substitui a manteiga ou a margarina que a gente passava quando tirava a fatia húngara do fogo, né? Do forno. Exatamente. É uma gordura, mas uma gordura boa. Tem o açúcar, tem, mas também tem o açúcar bom. Que é o mel que a gente utilizou ali. E aqui pode ser o mel também, mas demerara ele vai ficar mais saboroso, tá? Ok. Agora vamos para esse. Isso aqui é só o formato que ele vai ser um pouquinho diferente. Então, como é que eu faço? Vou mostrar aqui para vocês. Gente, só para mostrar de novo a minha massa. Olha aqui como é que está a massa. Tá vendo? Olha, eu vou cortar aqui para vocês verem quanto de ar já tem aqui dentro. Ó, tá vendo os buraquinhos? Ela já tá, olha quanto. Aqui, olha o que a gente fez. Olha como já tá. Como já cresceu. E em pouco tempo. Isso porque eu coloquei ela na temperatura ambiente, tá? Então, vamos lá no formato agora. Eu vou pegar a mesma coisa. Vou deixar aqui um pouquinho. Se eu tenho aqui. Não precisa. Aqui eu fiz um pouquinho grosso, pode fazer mais fino. Depende do seu gosto, tá? Se você quiser mais fofinho, mais gordinho ou mais fininho. Tânia, só sobre a fatia húngara, o forno tem que estar agora mais quente do que no caso do... Sim. Forno médio, ali mais ou menos 180 graus, tá? Ok, obrigada. 70 a 180. Esse como se fosse o pão normal. O baixinho é só esse daqui porque eu quero crocância. Ali, normal. Tá bom? Então, eu vou fazer o que agora? Vou abrir. Não precisa ser tão fino ou tão grosso. Tá vendo aqui a minha espessura? Eu vou pegar com um cortador ou o que você tiver, o molde que você tiver, vai lá, vai cortar ele e vai colocar. Se você tem uma geleia, alguma coisa, eu tenho aqui uma geleia. Eu tenho aqui uma geleia que eu mesma fiz uma mistura lá. Então, ó, coloquei a geleia. Pode ser menos ou mais, vai depender daquilo que você quiser. Deixa eu colocar nos dois, só para vocês verem o formato. Aqui eu acho que eu coloquei demais. Vai ser ruim para fechar. Só para vocês entenderem. Ah, mas se eu quiser colocar aqui banana também pode, gente. Pode fazer de banana, de maçã. A mesma coisa dá para fazer aqui. Mas o de geleia, se eu quiser fazer esse formato aqui, vendo aqui, eu vou só fazer isso aqui, gente. Sem segredo nenhum. Tá vendo? Esse formato. Se eu quiser maior ou menor, o jeito que você quiser. Agora, para fazer esse formato aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pego isso aqui, ó, posso fazer isso aqui, e vou lá, junto outras partes, tá vendo que é uma massa que obedece, gente? Posso fazer maior ou menor, e ela vai ficar assim, ó. Ela vai crescer e vai ficar assim. Deixou crescer, tempo de forno, a mesma coisa do outro, tá? 180 graus, deixar bem pequeno. Esses são os doces, ok? Agora, se eu quiser fazer algo como uma esfirra, vou colocar aqui, só para mostrar aqui os formatos. Se eu quiser fazer agora algo salgado, também dá para fazer a mesma coisa.
O formato, se eu quiser mais grosso ou mais fino, vou lá, vou cortar o tamanho que você quiser. Deixa eu limpar aqui, que a nossa bancada está um pouquinho... O formato que você quiser. Vou colocar agora o recheio aqui. O recheio, eu coloco. Vou colocar aqui, eu tenho uma pastinha que a gente tem aqui. Vou colocar aqui o que a gente tem aqui mesmo, só para mostrar para vocês. O recheio, precisa ser muito, mas aí vai do seu gosto, mas para fechar. Para fazer a esfirra, o formato da esfirra, pego lá 1/3, fecho, vou lá, fecho essa parte, tá vendo? E aí eu vou fazendo até o final. Tem gente que gosta desse formato e deixa ele para cima, tá vendo? Ele é um pouquinho mais... Ele mais compridinho. E tem gente que gosta de outro formato. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí vai do seu gosto. O recheio que eu posso fazer da esfirra agora, que vai valer também, que a gente já está indo para a parte das pizzas. Eu posso colocar aqui carne de soja temperada? Posso colocar tofu temperado, que fica muito bom? Posso colocar o resíduo do leite, que eu mostrei na semana passada, bem temperadinho? Posso, que eu até utilizei ali, já vou mostrar para vocês. Esse é o de resíduo, esse eu fiz aberto, né? Uma esfirra aberta. Também tem de milho, posso fazer o recheio de milho. Posso fazer o recheio de abobrinha, posso fazer o recheio que eu quiser e colocar tanto na fechada quanto na aberta. Vou mostrar aqui para vocês o outro formato. Outro formato de esfirra. Ó. Tem esse mais gordinho e esse aqui, que eu pego um pouquinho mais aqui, ó. Vendo que eu não fecho tanto? E ele fica assim. Como é que eu posso assar? Lembrando, fecha bem. Eu posso tanto assar assim, como assim. Ele vai ficar ok. Tanto ele para cima como para baixo. A diferença dos dois é mínima. Tá vendo? Ó? Esse foi para cima e esse foi para baixo. A diferença é quase nenhuma. Quase nenhuma. Tá? Agora, se eu quiser fazer assim, que é um pouquinho diferente, é só para dar uma coisa diferente, fica bonito, apresentável. Como é que eu faço? A mesma coisa. Olha lá de novo. Quadrado, redondinho. Vou lá, fecho aqui, fecho aqui. E ele vai ficar, quando assar, assim. Recheio lá dentro, né? Lembrando. Meu aqui está de vento, mas põe o recheio que você quiser e ele vai ficar assim. Tem outras receitas de massa? Tem, mas esse dá para fazer, sem problema nenhum. Ok? Agora vamos na esfirra e na pizza. Como é que eu faço a pizza? Vamos lá. As pizzas tanto dá para fazer doce quanto salgado. Doce, que vocês estão vendo aí, tem essa daqui de banana, essa daqui de maçã. Eu fiz a de uva, eu gostei bastante. E aí você pode também fazer outro recheio que você quiser. Tá? Vamos lá. Tânia, uma pergunta. Para fazer os palitinhos. Para os palitos, está me ouvindo, Tânia? Estou ouvindo, Tá. pastor, pode falar. Para os palitos e doritos finos, o forno é pré-aquecido em quantos minutos antes de levar ao forno? Quantos minutinhos? 10 minutos é o suficiente. 10 minutos é suficiente. 10 minutos, tá ok, obrigado. 10 minutos é suficiente, até ele ficar aquecido mesmo, tá? Então, vamos agora, esse eu vou montar mesmo, que eu tenho aqui. Na parte, ó, tá vendo? A massa. Ah, mas eu deixei uns minutinhos e aí peguei de novo. Tá vendo que ainda tá grudando? Não tem problema. Nós deixamos crescer
E aí, ó, eu vou lá, cresceu, passou do tempo, eu volto e amasso de novo. Que aí o meu pão vai ficar, ou o que eu fizer, melhor ainda, sem problema nenhum, tá? Se eu tiver com muita... mas eu não tenho tempo agora, fiz a massa e aconteceu alguma coisa e eu tenho que sair, eu vou perder a massa? Não. O que você pode fazer? Coloca fechadinho sempre a massa. O importante, se tiver feito também, sempre não deixa exposto para ele não ressecar. Você pode guardar na geladeira. Se você guardar na geladeira, o que você fez? Você pausou o tempo do fermento, porque como a temperatura que está lá, ele não vai conseguir desenvolver. Então, aí você deixa lá, quando volta, você amassa de novo e ele vai voltar aos pouquinhos, vai crescer e você vai utilizar. Tá bom? Isso é importante. Agora, vamos lá para minha massa de pizza. E já vale também para esfirra. Eu vou fazer aqui, eu gosto de pesar, para não ficar uma quantidade maior ou menor. Tem aqui uma balança, só para... Se você gosta de mais fininho ou mais... Aqui eu gosto de colocar 300 gramas. Eu gosto dela um pouquinho mais. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 300 gramas, aqui... Tá ótimo. 300 gramas, que ela não vai ficar nem muito fino e também não vai ficar muito grosso. Então, vou abrir. Como é que eu abro a massa da pizza? Bem simples. Da farinha. Bem simples. Vou lá. Pego. Posso colocar aqui um pouquinho. Vou fazer uma bolinha, gente, para ficar mais fácil. Então, ó, coloco aqui. Jogo aqui um pouquinho. E vou lá, para frente, para trás. Aqui não é força, é jeito. Para frente e para trás. Viro aqui, ó. Para frente e para trás. Cuidado para não fazer dobra. Para frente, vou até o final, volto até o final. Vou e volto. Vou e volto. Aí agora eu viro novamente. Vou lá, para frente e para trás. Vou lá, ó, ela fica bem maleável, tá? De novo. Essa daqui eu não quero ela muito fina nem muito grossa. Ok. Vou até o final. Prontinho. Abri a minha massa, ó. Tá vendo que é uma massa que dá para fazer sem problema nenhum. É uma massa gostosa de trabalhar. Então, vou lá e vou colocar na forma. Se eu quiser fazer uma graça ali com a borda, o que eu posso fazer? Eu posso pegar ela, vou abrir uma menor, depois eu mostro para vocês, para ficar mais fácil. Porque essa daqui já está... Aqui, a minha massa, pizza entre aspas, né? Ela não vai querer. Eu vou dar a opção aqui de vários recheios para você fazer. O que eu tenho aqui? Deixa eu mostrar. Tem o de milho, tem de abobrinha, tem também o de, aqui mais, de alho poró com cebola. Então, eu vou mostrar aqui agora outros recheios que dá para fazer. O recheio que dá para fazer, na semana, eu acho que na primeira semana a gente tinha falado de um recheio. E agora eu vou mostrar para vocês que a base é a mesma, tá? A base é a mesma. Então, eu posso fazer... Aqui eu tenho de... Eu misturei. Eu misturei aqui tomate picadinho, cebola, alho, e aqui esses pedacinhos eu tenho castanha de caju torrado e triturado. Ah, mas não tenho castanha de caju. Dá para fazer com amendoim. Amendoim você não coloca muito, tá? Coloca essa quantidade aqui um pouquinho, ele triturado.
Aí você coloca tudo isso, coloca um pouquinho de azeite e tá pronto o seu recheio. Sal, né? Lógico. E tá pronto o seu recheio. Vai lá. Isso vale para tudo. Aqui eu tenho outro recheio. Abobrinha. Eu piquei ela, coloquei um pouquinho de sal, tá vendo que a água tá saindo aqui, ó. Sal. Também cebola, alho e um pouquinho de azeite. Aqui eu tenho alho poró. A mesma coisa. Piquei um pouquinho de sal e aí eu deixo ela um pouquinho. Também alho, cebola e azeite. Isso aqui vale o tempero para tudo. O que dá para fazer? Dá para fazer também de brócoli. Dá para fazer também com recheio de berinjela, ela picadinha, bem menorzinho. Dá para fazer o de milho também, o milho lá temperado com cebola, com alho, com tomate. Dá para fazer o mesmo tempero, gente, a mesma forma que eu estou mostrando aqui para vocês. O tofu fica maravilhoso. O tofu lá você dá uma fervida nele, coloca alho, cebola, todos os temperos que você tiver, você coloca. É o mesmo formato. Aí precisa levar no forno? Não precisa levar no forno. Ele cru, como se fosse uma salada. Por quê? Eu vou colocar agora ele aqui e ele vai para o forno. Então ele vai cozinhar. E não precisa muito, porque eu já coloquei aqui o sal, então ele está fininho. Isso aqui a gente consegue comer cru. Então ele já está a mesma coisa o brócolis, a mesma coisa a berinjela, em tudo. E a mesma coisa do resíduo do leite que eu mostrei para vocês. É o mesmo formato, não muda. É o mesmo tempero, você pode colocar os temperos diferentes, mas é basicamente isso. Coloquei aqui. Tânia, Oi. Mas não vai molhar a massa porque solta líquido. Eu temperei, deixei um pouquinho para pegar o sabor, certo? Então, olha, você vai fazer isso aqui. Por isso que tem que ser um pouquinho antes, porque certo. o sal, ele vai lá tirar, a água eu já tirei, e aí ele vai ficar mais desidratado. A mesma coisa eu fiz com o tomate. Eu piquei, coloquei o sal, e aí deixei, e ele saiu toda a água de excesso. Tá vendo? Okay. Então, você coloca na peneira para escorrer, e aí... Exatamente. Aí Exatamente. Ok, Tânia, obrigada. Então, eu vou colocar agora, coloco. Aqui eu vou fazer de 3 sabores, né? Vou colocar aqui 3 sabores diferentes. Lembrando, aqui já está quase 100. Se eu tivesse aqui para colocar também fica muito bom, eu gosto. Um pouquinho de tofu embaixo também fica bom, tá? Não desse aqui. Esse aqui, só isso aqui mesmo é suficiente. Mas aqui da abobrinha, do alho poró fica maravilhoso se você fizer uma caminha com tofu. Fica muito bom mesmo. Vou colocar aqui agora o alho poró. Posso também, e agora vai dar criatividade, gente. Nada, deixar mais bonitinho, colocar um tomate. Colocar um tomate aqui bonitinho, colocar azeitona, o que você quiser, você pode colocar para deixar mais bonito. Lembrando que a gente também come com os olhos. Aquilo que a gente vê, ele é responsável por 30% das enzimas lá do suco digestivo, só pelo fato da gente ver o alimento. Por isso que é importante colocar na mesa o alimento bem apresentável, porque você vendo, você já vai estar produzindo lá o suco gástrico que vai ajudar na digestão. E às vezes a gente coloca cada coisa na mesa que não está legal. Então, coloca lá o jeito que você quiser, arruma
Quanto mais frito, melhor. E lembrando sempre, o que vai dar o gosto, eu falo para as crianças isso. Eu acho que dá certo. O que dá gosto, gente, de pizza é o quê? É o orégano. É o orégano. Ah, e se eu quiser colocar um creme de castanha, algo, pode também. Eu estou fazendo aqui a forma mais simples que dá para todo mundo consumir e também mais saudável. Aí, se você quiser colocar outras coisas, também dá. Coloquei aqui, deixo crescer. Quando crescer, levo para o forno. E aí, depois, eu também posso colocar um pouquinho de azeite. Isso aqui vale para todas as pizzas que você for fazer, tanto como esfirra aberta. Agora, doce, dá para fazer? Dá. O que eu fiz ali? A mesma coisa. Eu fiz banana. A banana você vai picar. Aqui tem a da banana. Você vai picar a banana. Eu coloquei... A banana estava super madura. Deixa eu mostrar mais ou menos. A banana, quanto mais madura você tiver, sabe aquela mais doce ela vai estar. Então, quanto mais madura, melhor. Pica ela um pouquinho maior, porque ela vai se dissolver, se você quer ver os pedaços. E coloca um pouquinho de canela, que dá todo o sabor, e um pouquinho de açúcar mascavo, que vai dar essa cor aqui, ó. Pode colocar também um pouquinho de coco, se você quiser, e pode colocar umas castanhas trituradas, porque aí vai dar aquela crocância. A mesma coisa eu fiz com a maçã. Eu fatiei a maçã, coloquei um pouquinho de canela, coloquei um pouquinho de açúcar mascavo e também coloquei aqui umas gotas de limão, para dar um sabor mais diferenciado, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que ficou a massa. Tá vendo? Ó, a massa, ela ficou exatamente assim. E ficou um gosto bem saboroso. Mesma coisa aqui da... Ó, se quiser mais fina, pode fazer. Mas eu gosto porque ela vai ficar um pouquinho úmida e vai ficar mais fácil. Aqui, só coloquei a uva com um pouquinho, bem pouquinho mesmo de açúcar mascavo, tá? Aqui poderia até ficar mais tempo. E é isso, praticamente isso. Posso fazer menor, posso fazer maior. Eu acho que aqui eu passei tudo. Essa daqui, eu vou mostrar para vocês que foi o meu almoço hoje. Foi o meu almoço. Então, olha lá como que tá. Aqui tem o quê? Resíduo do leite. Coloquei abobrinha, coloquei algo. E, ó, tá vendo? Ela não fica uma massa mais sequinha. Tá bom? Bem, só para mostrar para vocês uma coisa, que eu acabei esquecendo. Quando é que a minha massa pode ir para o forno? Que a pergunta eu nunca sei, eu sempre passo do tempo e acabo esquecendo. Uma dica, olha como tá. Lembra? Olha aqui. Colocou, voltou, esse aqui já está pronto. Ó, em quanto tempo que a gente está falando? Já está pronto para ir para o forno. Quanto é que eu sei? Uma dica. Se você nunca sabe, você pega uma bolinha, coloca lá num copo de água e quando ela subir, é que aqui já tá bom, porque tem bastante ar. Se subiu, é sinal que você já pode ir para o forno. Esse é o tempo, você não vai errar. Bom? Pastor Ellen, eu acho que eu passei tudo que eu queria para a receita. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Só o importante, gente, é muito melhor você fazer o seu pão, porque além de você saber aquilo que você está colocando, além de também ter uma memória afetiva na sua casa, se você tem filhos, porque eles vão sentir aquele cheiro do pão, vão ver você fazendo pão, então automaticamente você está passando isso para eles, coisas que infelizmente a gente tem se perdido. E o mais legal é que Ellen White fala muito essa questão do pão. Ela fala muito da gente
aprender a fazer um pão que não seja azedo, que seja leve, que seja bem assado. E ela diz até que há mais religião, ao ponto que muitos pensam. Então, fazer um pão é uma questão de religião, aprender a fazer o pão. E não é só a mulher. A gente fala, a mulher não sabe. Não, todo mundo pode aprender. Acho que o marido pode aprender, os homens, melhor ainda, porque aí pode amassar. A criança, você pode ensinar isso. Quando a criança ela mexe com isso, ela vai ter mais vontade de provar, porque ela passou todo esse processo. Eu estou falando isso por experiência própria que eu tive com as crianças. Eu fiz um projeto com as crianças alguns anos atrás, de uma receita de pizza saudável, e dos 2 recheios era sem queijo. Era massa integral, semi-integral, parecida com essa, um pouquinho diferente, com o recheio de tomate, com amendoim, que a gente usa amendoim, aquele com bastante cebola, alho, e o outro de milho, com bastante cebola, alho, e 99, praticamente, um ou outro, todas as crianças praticamente provaram e gostaram, porque elas participaram, elas mexeram, e depois o resultado final, quase todo mundo acabou provando. Para você ver como, quando você participa, a aceitação é melhor. Bom? Ai, Tânia, que delícia! Obrigada, Tânia. Gente, é fantástico, viu? E essa experiência, isso que a Tânia acabou de falar, aconteceu, eu professora, e ela fez isso com as minhas crianças, para as minhas crianças. E os meus picurruchos, acho que os seus também, né, Sueli? E as nossas crianças experimentaram. E foi, assim, um sucesso, foi show mesmo. Obrigada, Tânia. Que Deus abençoe muito mesmo. Nossa, agora a gente vai passar aí para pegar, né? A gente já pode pegar, já pode escolher por aqui? A gente escolhe, passa aí, só pega. É essa a ideia? Não, ela está dizendo que não, que é a comissão dela. Como? É a parte do casamento da Audi. Ai, Audi e Cássia, a gente corre prejuízo. Mas, queridas, obrigada. Audi! Ô, gente, não. Tá ajudando aí, tá certo. Não, como é o salário do trabalhador, né, amor? É justo, é digno, é digno. É digno, pode sim. Mas, queridas, obrigada. Tânia, que Deus te abençoe muito. Obrigada a todos que participaram. Hoje é o 15º, não é? Dia da nossa jornada. Hoje que eu vou comer o cozido. Estávamos no cru, a gente entrou na detox junto com todo mundo e hoje voltaremos para o cozido. Então, Tânia, que Deus te abençoe muito e obrigada. Nossas receitas foram fantásticas. Eu estava aqui vendo, olha isso, nessa hora sem comer, cozido, gente, eu estava no cru. Oh, misericórdia, Cássia, faz isso não. Olha, quando abriu essas pizzas, misericórdia. Mas obrigada, querida, Deus te abençoe muito. E está todo mundo aqui parabenizando, as pessoas amaram. No Face, o pessoal estava colocando, estava com água na boca quando você estava mostrando ali. Que Deus abençoe, Tânia. Queridos, obrigado, Tânia, Cássia, Alderleide. Obrigado a todos vocês que participarem com a gente no Zoom e também no Facebook, tá ok? Muito obrigado. Semana que vem tem mais, tá ok? Tá certo? Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa semana, tá bom? Obrigado. Vamos fazer uma oração? Tchau. Te agradecemos, Pai querido, pelo sábado que o Senhor nos deu, por essas receitas tão especiais, tão maravilhosas, e que o Senhor, de maneira especial, continue abençoando a Tânia, a Cássia, a Alderleide, todos nós que participamos aqui. Nos dê uma boa semana nas tuas mãos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Querido, Amém. tchau para vocês. Tchau! Obrigada, Tânia. Obrigada, Cássia e Aldo. Beijo, pastor Seveste. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Su!